Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é: as revelações de Deus está oculta para a religião. É isso mesmo. As revelações do Espírito da Graça, as revelações de Deus está oculto para a religião. Mas como assim? Jesus remiu ou não remiu com o seu sangue? O sangue de Cristo batizou ou não batizou? O que limpa uma pessoa? O que purifica uma pessoa? O que purificou foi o sangue de Cristo ou a água de uma piscina? A água de um riacho? A água do Rio Jordão? Se o sangue de Jesus purificou, então não há mais necessidade de dar banho em uma pessoa. Ah, não, mas nós somos exemplos de Cristo, de Jesus de Nazaré. Sim, mas Jesus de Nazaré, ele foi lavado no Rio Jordão porque ele era o Cordeiro. E o Cordeiro, segundo a lei de Moisés, deveria ser lavado até as entranhas para o sacrifício. Por isso que Jesus foi lavado, foi batizado, porque ele era o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Qual era o pecado? Qual foi o pecado que Jesus tirou na sua morte? O diabo, a saber a morte, a saber o acusador, que era a lei de Moisés. Diabo não é e nunca foi um ser. Diabo é um adjetivo, é de acusador, traidor. Aí eu te pergunto, essa revelação está ou não está oculto para a religião? Por que os pregadores da graça, por que aqueles que estão na sã doutrina conseguem entender isso? E a religião não consegue passar para os seus fiéis? Por que a teologia não passa esse estudo, esse ensino para os seus fiéis? Porque eles não têm a revelação. Os olhos deles estão encobertos, ainda estão encobertos. Com o quê? Com ganância, com engano, com fraude, com a necessidade de salário, com a necessidade de encher o cofre. Eles não podem falar se eles têm a revelação. Eles não podem falar, porque se eles falarem que Jesus já voltou, se eles falarem que dízimo nunca foi dinheiro, se eles falarem que o sangue de Cristo, o batismo foi na cruz e não numa piscina, quem vai frequentar esses locais chamados igreja? Ninguém. Então é melhor acreditar que a revelação não chegou para eles, para não chamá-los de 3 pontinhos, não vou nem falar. Então vamos ler Isaías capítulo 29, entre os versículos 9 e 14. Veja o que o profeta disse. Fiquem espantados e continue assim. Fiquem cegos e continue sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Esses ditos aqui, tem que entender, esses ditos foram para o povo de Israel, para os israelitas. Não foi para nós gentios. Mas, como as chamadas igrejas, elas estão vivendo o antes da cruz, elas estão debaixo da maldição da lei de Moisés, elas estão debaixo dos preceitos e mandamentos de Moisés, então esses escritos, infelizmente, cabe à religião. Não era para caber, isso aqui não era, porque nós somos gentios, nós somos nosso povo, Deus não deu lei nenhuma. Nós não temos lei de Moisés nenhuma a cumprir, porque os 613 itens foi dado para quem? Para o povo de Israel, para os israelitas, para eles cumprirem. Então isso aqui era uma profecia que estava sendo dita para quem? Para o povo que viria a ser julgado no ano 70, que foram os israelitas, o povo de Israel, os descendentes dos hebreus. Então, hoje em dia, o que mais você vê nas chamadas igrejas são o quê? Os profetas. Vem profeta do estado lá, vem profeta de outro país, mas não existe mais profeta. A lei e os profetas duraram até João. Mas vem cá, mas
Por que eles não entendem isso? Porque ainda está encoberto. A revelação dessa revelação para os doutores, os mestres, ainda está encoberto. Eles não são humildes. Eles não conseguem, eles não acreditam no que leem. Eles futurizam. Jesus já voltou, está claramente, que nós vamos ler abaixo. É bem claro. Mas eles futurizam. Eles dizem, não, ainda virá. Já se fazem quase 2000 anos do juízo de Deus, eles ainda estão. Que Deus vai julgar Israel. Porque para que Cristo volte, para que Jesus volte por sobre as nuvens, como a religião fica prometendo, então Israel deverá ser julgado novamente. Novamente. O templo foi derrubado em Jerusalém. Não sobrou nem os alicerces. Mas eles dizem que Jesus vai voltar. Para isso o templo terá que ser reconstruído. Não o templo que tem por aí. Era o templo que havia em Jerusalém. Não na Israel de hoje, criada pela ONU. É na Israel, na Jerusalém, da primeira era cristã. Versículo 11. Para vocês, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem um livro selado a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. Então a gente pega parente, a gente pega pessoas próximas, a gente coloca no YouTube, a gente coloca no status do Facebook, estampa o escrito, as pessoas leem, as pessoas vão lá pesquisar, fala, caramba, está escrito, mas eu não entendo. Por quê? Porque está selado, é um livro selado para aqueles que não têm compromisso com a sã doutrina, para aqueles que pensam no enriquecimento, para aqueles que pensam na ganância, para aqueles que são carnais, para aqueles que querem as bênçãos de Deus para desfrute. Para essas pessoas, o livro está selado. Eles leem... Quantas vezes você leu a Bíblia? Eu já li 18 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Você entendeu alguma coisa? Nada. Você pergunta para um evangélico, um pastor, você entende? Tem passagens que é confusa até. Não tem confusão na Bíblia, não tem. De Gênesis a Apocalipse não tem confusão. Quando você tem a revelação, não que aqueles que têm a revelação é melhor que ninguém, não é isso. Mas é propósito de Deus. Deus deu essa revelação. Então a gente lê a Bíblia como um livro de receita. Eu canso de falar isso. Eu creio que o livro de Apocalipse foi escrito para os 3 anos e meio de juízo de Deus contra Israel. Porque tem vários escritos na profecia, vários escritos dentro do Apocalipse que comprovam isso. Mas as pessoas, você fala isso, não, isso ainda vai ser para o futuro. Mas em Apocalipse diz que ele falou, virei em breve, o tempo está próximo. Em Apocalipse capítulo 22 fala, não cele o livro. Não cele. Em Daniel, capítulo 12, falou, cele esta profecia, que o tempo vai demorar. No livro de Apocalipse, não cele o livro, porque o tempo está próximo. Então, de quando falou Daniel ao ano 70, deu aproximadamente 490 anos. Ele falou que ia demorar. No livro de Apocalipse, fala, 22, que para não selar, porque o tempo estava próximo. Agora eu te pergunto, o próximo já se fazem quase 2000 anos? Isso é próximo? Demorar tanto tempo assim e nada? Então, para quem é humilde, simples e acredita no que lê, e é livre, porque não pertence a nenhuma religião, a nenhum sistema religioso, é assim que Deus dá a revelação. A gente lê e entende. Agora, para aqueles que confiam em seus títulos, para que confiam em seus anéis, para que confiam nos seus mestres, infelizmente o livro está selado. Está obscura a visão dessa turma por aí. Eles não conseguem entender. Versículo 12. E se derem um livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não sei ler. Então, meu amado, deixe o orgulho de lado, deixe os diplomas de teólogos, de doutor de lado. Faça como trigo, se dobre a sã doutrina, se dobre as palavras que Paulo recebeu no terceiro céu.
comece a meditar, comece a estudar, peça direção para Deus, faça como eu fiz. Em certo lugar, eu disse, eu quero aprender a verdade, eu não quero ser enganado por ninguém. E comecei a estudar, a ler, estudo todos os dias, horas a fio, porque eu sou aposentado, então eu tenho muito tempo. Eu oro, eu leio muito. E quando vai lendo, o Espírito vai dando entendimento, vai dando direção. Pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, pega um pouquinho acolá. Quando você vê, você teve um entendimento muito grande. Aí você fala, caramba, olha só. Mas aí você perde horas estudando. Perde não, na verdade a gente ganha horas estudando. Aí chega um parente seu, uma pessoa próxima, você fala um versículo, dois, a pessoa torce o nariz. Ah, mas não é bem assim. Não é bem assim, fazer o quê? Versículo 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Veja, o porquê que a visão está selada, um dos motivos. Veja o porquê que ainda está oculto para a religião. Porque eles vivem de fraude, de mentira, de engano. Porque eles vivem persuadindo pessoas. Eles vivem defraudando a palavra de Deus. Eles, com as suas doutrinas, com os seus estatutos, nas suas chamadas igrejas, que na verdade são cópias frajutas de sinagoga, são templos feitos por mãos de homens. E por praticar essas coisas não tem a revelação. Está oculto para a religião. E Deus disse, através do profeta Isaías, que o povo honra ele com os lábios. Porque a maioria, quase na sua totalidade, busca alguma coisa. Busca cura, busca bênçãos financeiras. Porque o testemunho que mais atrai pessoas é testemunho de prosperidade. É testemunho de materialidade. Como Deus vai revelar a simplicidade dessa doutrina para essas pessoas? Para pessoas que buscam essas coisas. As pessoas não buscam cura para a tua alma, buscam cura para a carne. Sabendo que, sem saber que, quando está no verdadeiro, no Deus vivo, Deus providencia tudo. Porque Deus já preparou a boa obra para os seus filhos, para os seus eleitos, viverem em paz nessa terra. Nessa terra mesmo, terra física. No corpo físico, Deus preparou as boas obras, dando o seu Filho como sacrifício. Então, para todos aqueles que confessam o amor no soberano Deus, aqueles que confessam que o batismo foi na cruz, aqueles que confessam que Deus não está no monte, que Deus não está num templo feito por pedras, mas sim que faz morada em seu coração, nesse Deus se move. Nesse Deus coloca o teu amor, nesse Deus coloca a tua paz, nesse Deus coloca a tua justiça. É nestes que acreditam no Deus Espírito, que acreditam no Pai dos Espíritos. Para esses, o livro está aberto. Para estes, a revelação está estampada, está nos outdoors. Aonde a pessoa olha, o versículo que ela lê, ela entende. O livro que ela abre, ela entende. Por quê? Porque Deus derramou a revelação. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Eu me emociono porque é algo magnífico quando você vê que Deus se move dentro de você. Independente do que você faz, do que você fez, do que você é, do que você era, independente. Deus desprezou Esaú e escolheu Jacó. Depois que Jacó cresceu, Jacó foi malandro. Jacó usou de malandragem. Não me interessa. Mas Deus amou Jacó. Então, não é porque você matou, porque você roubou, porque fez, porque você fez. Não é nada disso. Isso foi transgressão da sua carne. A partir desse momento, a partir do momento que Cristo, o Espírito, mora dentro de você,
ficou tudo para trás. Ele rasgou a dívida. Você não deve mais nada. Eu não devo mais nada. Então o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos e ensinamentos de homens. Você frequenta esses lugares aí, chamado igreja, um tem a doutrina, para você viver aqui, frequentar aqui, a nossa doutrina é essa. Os estatutos da nossa igreja são estes. São ensinamentos de homens. Quando você abre Romanos, Gálatas, Efésios, não tem doutrina, não tem estatuto, aliás, não tem estatuto, não tem mandamento de homem. Ali tem a sã doutrina recebida por Paulo no terceiro céu. E quando você começa a viver isto, é tirado o véu, não está mais. Quando você não pratica mais as obras da lei, o véu que se rasgou, quando Jesus disse, tetelestai, este véu permanece rasgado para aqueles que não vivem a lei, mas infelizmente para aqueles que buscam justificar na lei, buscam justificativas na lei de Moisés, esse véu, eles estão tentando costurar novamente. Versículo 14, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Assim é com a teologia. A teologia nunca conseguiu mostrar para as pessoas que dízimo nunca foi dinheiro. A teologia nunca conseguiu mostrar para os seus fiéis que o livro de Malaquias, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele foi uma repreensão, uma correção, uma exortação para os sacerdotes e para os levitas. E para o povo de Israel. Nenhum versículo ali, nenhum capítulo, nenhuma letra de Malaquias, do 1 ao 4, faz parte, é para nós gentios. Nenhum mandamento ali. Nenhuma ordenança. E eles fazem o quê? Eles chamam os fiéis, eles chamam as pessoas que visitam os seus alçapões de ladrões, dizendo, você está roubando a Deus. Como que nós estamos roubando a Deus? Porque você não dá o dízimo e oferta. Cambada de ladrão, cambada de mercenário. Dízimo e oferta era a lei de Moisés, dízimo era alimento para as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os necessitados. Por isso que Deus criou. E os levitas que não tinham herança, cão guloso. Ofertas, as oferendas eram de cereais, as oferendas eram de ouro, de prata, nunca foi de dinheiro, porque Deus não criou o dinheiro. E essas oferendas eram para a manutenção, para as festividades de lua nova, de sábado, do templo de Deus que havia em Jerusalém. Cão guloso, teólogo mentiroso. Só que no ano 70, Deus destruiu o templo maior, o símbolo maior da lei de Moisés, e não sobrou nem alicerce. Então você que está ouvindo isso, se você cobra dízimo, você é um ladrão, você é um mentiroso, você é um enganador. A tua paga está a caminho. Você que fica tomando dinheiro das pessoas. Você falando que você é um pastor, um bispo, você não é nada. Os dons de profeta, de pastor, de evangelista, isso se acabou no ano 70, quando veio o perfeito. Leia 1 Coríntios 13, a partir do versículo 7. As profecias, o dom de língua, o dom de cura, todos esses dons eram para preparar as pessoas para alcançar a salvação que viria no ano 70. Depois que o perfeito veio, ninguém mais tem dom de nada, porque é o próprio Deus que está em nosso espírito é que faz todas as coisas. Se ele achar que uma pessoa tem que ser curada, não vai ser por causa da mão de um balabachura, de um mentiroso, que aquela pessoa vai ser curada. Vai ser curada se ela tiver mostrar fé, se ela crer, porque nós somos o povo gentil, nós somos os filhos de Abraão por fé. Nós somos os descendentes, nós somos os herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. E nós vivemos por fé, não por obras. Porque os que buscavam obras, os que buscaram ser justificados por obras, nenhum conseguiu. As obras eram os itens da lei de Moisés. Ninguém conseguiu ser justificado. Alguns fatos que eles leem e não entendem. O corpo de Cristo não é um pedaço de pão, mas sim a igreja. E eles todo primeiro domingo, eles são tão malandro que eles fazem no primeiro domingo. Por quê? Virada de mês, sai pagamento, passa o envelopinho e tal.
tudo malandragem. O corpo de Cristo não é um pedaço de pão, e nunca foi, mas sim a igreja. Veja o que o apóstolo dos gentios disse, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. E aí? Por que não passam isso à frente? Por que os estudiosos, os doutores, não passam isso à frente? Porque para prender pessoas, para escravizar pessoas dentro das suas gaiolas, das suas arapucas, tem que ter um engano, tem que ter cerimônia, tem que ter rituais. E eles se utilizam desses rituais de onde? Da lei de Moisés, da maldição. O batismo foi na cruz, não numa piscina. Veja o que o apóstolo dos gentios disse em Romanos capítulo 6, versículo 3. Por eles praticarem essas coisas, e a revelação está oculta, eles não têm acesso às revelações da graça. Eles estão debaixo da maldição. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Eu te pergunto, em Efésios 4:9, só há um Deus, só há uma fé e só há um batismo. E o batismo foi na cruz. Como que eles batizam na água? Como que eles dizem, vocês domingo vem para ser batizado no fogo? Que fogo, cara pálido? O batismo do fogo foi no ano 70, quando Deus julgou Israel, e que a cidade se incendiou, e os que sobraram, uma terça parte que sobrou, foi purificado, foi refinado como ouro. Dízimo nunca foi dinheiro. Veja, Mateus capítulo 23, 23, eles se utilizam desse versículo para mostrar às pessoas, para as pessoas darem dinheiro. Só que Jesus foi muito claro. Mateus 23, 23, livro histórico. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquela. Para quem que é que Jesus estava falando isso aqui? Quem Jesus estava corrigindo? Não eram os fariseus, os escribas, não era o povo de Israel, não eram os descendentes da lei de Moisés, não eram os que se utilizavam das leis de Moisés para escravizar as pessoas? Tinha algum gentil, Jesus estava repreendendo algum gentil? O ladrão da cruz dava dízimo, o ladrão da cruz foi batizado, o ladrão da cruz frequentava templo? Mentiroso, enganador. Você que prega dízimo como dinheiro, você é um ladrão. Você usa a palavra de Deus para roubar. Você é um mentiroso. Jesus voltou na geração dos 70 anos, mas eles, pela ganância, pelo engano, por não terem a revelação, eles dizem que Jesus vai vir. Cada catástrofe, cada acidente, por causa dessa pandemia agora, eles falam, Jesus vai voltar. Não voltou, já vai fazer um ano. Não voltou. E eles falaram que ia voltar maio ou junho do ano passado. Agora vem. Vixe, agora vem. Depois da Primeira Guerra Mundial, agora vem. Segunda Guerra Mundial vem. Depois do terremoto que matou não sei quanto, agora vem. Não vem, porque Jesus já veio. Jesus voltou na geração dos 70 anos. Veja livro histórico, Mateus capítulo 24. Será que não está claro o versículo desse? Será que isso daqui precisa de estudo? Precisa de frequentar uma faculdade de teologia, 4, 5, 50 anos? Fazer curso, doutorado? Precisa para entender o versículo desse? Jesus disse, Mateus 24, 34, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Sem que tudo isto aconteça. Abra sua Bíblia, leia todo o contexto, desde o versículo 1. Aí você vai ver que vai chegar nesse versículo. Ele falou, em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo. Tudo aqui era o quê? As grávidas dentro dos muros comeram seus filhos que nasciam porque não tinham o que comer. Terremoto, guerras, Jerusalém foi sitiada, foi cercada, os discípulos seriam açoitados e mortos, o filho de Deus, ele seria crucificado. E inúmeras situações, inúmeros fatos ocorreram para que ele disse, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. A teologia, com o seu futurismo, eles dizem que essa geração é a nossa geração.
Já se fazem quase 2000 anos, e uma geração significa 70 anos, como Daniel profetizou no capítulo 9, versículo 2. Eles, por não ter a revelação, por estar ocultas as revelações de Deus, eles vivem das obras da lei. Quem pratica obras da lei de Moisés está debaixo de maldição, está comendo, está unha por unha, dente por dente. As pessoas que vivem a lei de Moisés são pessoas nervosas, são pessoas extremamente iradas, são pessoas sem perspectiva, são pessoas sem um horizonte esperançoso, são pessoas que veem vulto, são pessoas que ficam manifestando com espíritos imundos, enviados pelo próprio Deus, porque isso está na maldição de Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 28. Perturbação de espírito. Por isso que há essas manifestações, porque estão debaixo de maldições. As pessoas criam seus filhos viram adolescentes. Muitos têm se bandeado para o crime, para o tráfico, para o homossexualismo, para a feitiçaria, para a carne das pessoas estão extremamente ativadas. E nisso são eleitos e não sabem. Então os que praticam as obras da lei de Moisés, dízimo, batismo, jejum, comer pão, beber suco, subir monte, descer monte, estão debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Veja o que o apóstolo dos gentios, Paulo, disse aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Sabe quantos itens tem que se praticar da lei de Moisés? 613. Aí eles se utilizam do que é interessante para eles. Dízimo nunca foi dinheiro, era alimento. Era levado na casa do tesouro. A casa do tesouro no ano 70 DC, na primeira era cristã, ruiu. Batismo nas águas, lei da purificação. Mas isso gera rituais, cerimoniais. Apresentar a criança. Jesus foi apresentado porque ele veio cumprir a lei de Moisés. Jejum, lei de Moisés. Derramar óleo na cabeça, lei de Moisés. Usar esses testemunhos que tem, são lei de Moisés. Vigília. Então, a religião, ela se utiliza de alguns dos 613 itens, alguns somente, o que interessa para eles. Mas aqueles que têm um filho rebelde, pela lei de Moisés, tem que levar no meio da rua, apedrejar até a morte. A mulher não pode usar roupa, vestimenta de homem. As mulheres, a maioria, gosta de usar uma calça comprida. E aí? Por que não pega os filhos rebeldes, os filhos que vão para droga, os filhos que passam a noite no baile funk? Por que eles não pegam? E ali tem filho de pastor, de bispo, de membros. Por que não pegam aqueles desobedientes, levam numa praça e apedrejam até a morte? É porque não interessa. Agora, dízimo que eles manipulam, enche cofre. Oferta, sacrifício, holocausto, tudo isso aí interessa para eles. Por quê? Porque aí eles não precisam trabalhar. Vive do quê? Do suor das pessoas. A religião não acredita que o reino de Deus já foi estabelecido no espírito dos eleitos e que o próprio Deus está em vós, em nós. Isso aconteceu depois do ano 70, quando Deus julgou Israel. Quando Deus derrubou o templo terreno, o templo físico, ele estabeleceu a nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual. E ele mesmo está entre nós, está dentro do nosso espírito. Apocalipse capítulo 21, entre os versículos 1 e 3. E do trono saiu uma voz que dizia, louvem o nosso Deus. Veja o que João em Espírito disse no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 3. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia,
Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, não com anjos, não com espíritos. Eis o tabernáculo de Deus com, tem uma versão que fala com os homens, com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eu te pergunto, você olha para uma pessoa sofrendo, você olha para uma pessoa caída na rua, com frio, com fome, você tem um sentimento de dó daquela pessoa, de compaixão, de misericórdia? Aí você diz, sim, então, você só tem esse sentimento porque é Deus dentro de você. Você só tem esse sentimento de arrependimento quando você sai na sexta-feira, toma umas cajibrina, fica ruim, briga, faz, acontece, a cabeça inchada, aí no outro dia vem aquele arrependimento, aí você fala, meu Deus, eu não vou, me desculpa, me perdoe. Porque é o sentimento que Deus coloca em você, falando, filho, não faça mais isso. Eu estou com você, eu me movimento, eu ando dentro de você. Para onde você está indo, na hora que você está dormindo, eu estou cuidando de você. Não faça mais isso. Então vem esse sentimento. Agora, para os filhos da perdição, para aqueles que não têm o Espírito de Deus, eles não têm arrependimento. Para eles tanto faz como tanto fez. Eles batem, eles matam. Eles matam uma pessoa e dá risada. Estupra, judia, bate criança, mata criança. Some, bate animal, mate animal. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem o espírito de misericórdia, que não tem amor, que não tem compaixão. O que tem nele é o quê? É um vazio. Ele não tem o Espírito de Deus. Ele é simplesmente uma alma vivente. Então, essas revelações que Deus está entre nós, que Deus se move em nosso coração, a religião não tem. Eles ainda esperam o juiz de Deus. Eles ainda esperam o Cristo, o Jesus de Nazaré, vir como Filho do Homem. E sendo assim, ficam como? Debaixo de servidão, ficam debaixo de engano, de mentira, porque eles não têm a revelação. A revelação de Deus está oculta para a religião, infelizmente. E assim por diante. Deus dá a revelação de suas palavras a quem Ele quer. A revelação de Deus você não consegue por você fazer uma faculdade de teologia. Você pode até fazer, porque é bom conhecimento. Mas o que acontece? Você, ao mesmo paralelo, você tem que fazer o seu estudo próprio. Porque no seu estudo, nas suas pesquisas, nada fora da Bíblia, nada em livros escritos por homens nenhum. E se você não achar nada, você vai achar só doutrinas de homens, preceitos de homens, ensinamentos de homens. O que é de Deus, tudo que é de Deus está o quê? Está na Bíblia. Nas profecias, o que Jesus falou nos dias de sua carne, principalmente para nós gentios, as 13 epístolas de Paulo, que vai de Romanos a Filemão. O livro de Hebreus não foi Paulo que escreveu, provavelmente foi Apolo que escreveu o livro de Hebreus, mas ele é um livro muito espiritual, muito profundo. Aí você fala, caramba, mas por que Paulo? O escritor de Hebreus, só abrindo um parênteses aqui, o escritor de Hebreus, ele estava exortando o quê? Os judeus que estavam vindo da lei de Moisés para a graça. Então, o escritor de Hebreus era um pregador da circuncisão. Ele praticava o evangelho da circuncisão. Mas que ele nessa evangelização ele estava admoestando, falando para os judeus. Cristo é superior a Moisés. Cristo é... E Paulo não. Paulo recebeu a revelação no terceiro céu, em 2 Coríntios capítulo 12, para pregar ao povo gentil. Você consegue entender? O escritor de Hebreus estava exortando os judeus que estavam vindo da lei para Cristo. E Paulo não pode ser o escritor de Hebreus, porque Paulo foi separado para pregar a sã doutrina ao povo gentil, o qual eu faço parte, acredito que você faça parte também. Então Paulo não escreveu, 100%, Paulo não escreveu Hebreus. Mas isso não muda nada, isso não interfere nada. Então, meu amado, acredite, a religião, ao local que você frequenta, chamado igreja, ele não tem a revelação. Se eles ainda pregam para você dízimo, batismo, oferta, sacrifício, apresentar criança, óleo na cabeça, lenço ungido, vasilha ungida, copo de água ungida, infelizmente eles não têm a revelação. Aonde você está indo chama-se casa de fraude, casa de mentira, casa de engano. Graça e paz.
Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Toda honra, toda glória seja dada somente ao soberano Deus vivo. E esse Deus vivo está em nós. Pai nosso que está em nós, santificado está o nosso espírito. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É assim. Pai nosso que estais em nós. Aquela oração, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Seja feita. Aquilo foi a oração que Jesus de Nazaré ensinou aos judeus. O nosso Pai Nosso é Pai Nosso que está em nós. Santificado está o nosso espírito. Seja feita a tua vontade. É assim. Assim é o nosso Pai Nosso de hoje em dia. Porque Ele está em nós. Ele faz morada em nosso coração. Ele faz morada em nosso espírito. Devemos adorá-lo em espírito e verdade. Lavando uma louça, passeando, lavando seu carro, lavando sua bicicleta, esfregando a costa da sua tartaruguinha no quintal, dando folhinha verde para o seu coelho. Basta você falar, você não tem que gritar. Você não tem que ficar, ô balabachúria, ô balabachúria. Não, isso é balabachúria, não tem nada a ver. As línguas, o dom de línguas era um dom de idiomas, era glossa, idiomas. Então, amado, fique em paz, fique em paz. Você é um eleito de Deus, você busque e você terá a revelação. Leia o que você lê na Bíblia, acredite no que você está lendo. O que tem que futurizar, futurize. O que é futurista em Apocalipse? O Evangelho eterno. O que é eterno? O Evangelho da sã doutrina pregado por Paulo. Mas tudo que Paulo falou, não tem, porque Paulo era judeu, Paulo era fariseu de fariseu, hebreu dos hebreus, descendente israelita. Então Paulo, na mente dele, carnal, ainda ele praticava obras da carne. Paulo fala que ele colocou o fundamento da sã doutrina, o fundamento, o baldrame, o alicerce. Nós temos que fazer o quê? Fazer crescer um edifício. Seja uma casa-terra, um sobrado, seja um edifício, seja um arranha-céu. Deus é quem sabe, Deus que vai preparar. Então, acredite, a revelação não está na boca desses que pregam a lei de Moisés. Graça e paz. Se esse vídeo foi útil para você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos que estão sendo tosqueados, estão sendo garfados pela religião. Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima.